Vamos agora para a Malásia, é isso? Vamos para a Malásia. Thaís Bilenque, por que você está me levando para a Malásia? Olha só, Toledo, em outubro, que agora para quem está ouvindo parece outro ano, mas ainda foi 2025, o Lula se encontrou com o Trump num encontro aguardadíssimo, esperado, que estava em meio às tensões sobre o julgamento do Bolsonaro e as tarifas impostas aos produtos brasileiros. E quando o Brasil soube que haveria um encontro, o Brasil acompanhou a entrevista que ambos deram antes de se reunirem a portas fechadas e depois saímos de lá, o Trump falando, elogiando o Lula elogiando o Trump. E desde então, as relações bilaterais retomaram alguma interlocução. Sim, e até acabaram resultando mais adiante numa redução das tarifas absurdas que ele tinha imposto. Tá? Então aquela coisa, né? Puxou, botou o bode na sala, depois tirou o bode. Foi um ponto de virada essa reunião, esse encontro deles na Malásia, e foi considerado um grande sucesso, um êxito do presidente Lula e do governo como um todo em conseguir que aquela reunião se saísse produtiva para o Brasil. Só que, para se contar uma história como essa, foi necessária uma habilidade diplomática e política, porque não foi bem assim, houve quase um puxão de tapete vermelho, como a gente chamou. Por quê? Enquanto estavam as tratativas para acontecer a reunião, ela estava meio prometida, mas não tinha confirmação. Então, essas tratativas estavam sendo negociadas em absoluto sigilo, em alto nível de ambos os governos brasileiro e americano. Pouco antes de o encontro acontecer, alguns dias antes, o lado americano informou que teria apenas imprensa oficial para acompanhar, ou seja, um fotógrafo de cada governo, e era isso para fazer um registro. Aí a contraparte brasileira falou, tudo bem, para nós é muito importante que seja um encontro fechado, que não tenha a presença da imprensa. E ficou assim estabelecido. O governo brasileiro em nenhum momento botou fé 100% de que o governo americano ia cumprir, porque o Trump já fez várias dessas com outros governantes, né? Então, eles ficaram monitorando o governo americano para ter certeza de que seria da forma como tinha sido combinada. Mandando mensagem, fazendo ligação, o tempo inteiro em cima, tá confirmado? Vai ser fechado? Vai ser assim? Vai ser assado? E ele, sim, só um fotógrafo de cada lado, tá tudo certo. Mesmo, tem certeza? Tenho certeza. No dia do encontro finalmente marcado, o lado brasileiro telefona, manda mensagem, tá em cima, minutos antes, a sala já montada, as equipes de cada um dos governos chegando, depois os presidentes na sala. O lado brasileiro pergunta, tá tudo certo? Vai ser só assim, fechado? Sim, vai ser. E aí, segundos antes da reunião começar, o lado americano diz, vai entrar a imprensa americana. E aí os jornalistas americanos já estavam na antessala, estavam na porta e entram. E o lado brasileiro ficou surpreendido. Só que não foi pego de calças curtas, porque eles em nenhum momento botaram 100% fé que era verdade. Então, o que eles tinham feito? Eles tinham falado para os jornalistas brasileiros ficarem no prédio, num outro andar, numa sala, e atentos, porque num estalo de dedo, eles seriam convocados para subir. O que o governo brasileiro não queria é que se fosse entrar a imprensa americana, a brasileira não entrasse. Claro. Porque aí ia ficar um lado da história só para ser contado. Então, na hora que a imprensa americana entra, um diplomata que estava encarregado disso desce correndo para o terceiro andar onde estavam os jornalistas brasileiros e fala, vem! E aí começa uma correria na escada rolante, um empurra, e os seguranças do encontro, do evento, fechando a porta e os diplomatas empurrando os jornalistas para dentro. Literalmente no corpo a corpo. Empurrando a porta, pé na porta. Empurra para garantir que nenhum jornalista brasileiro ficasse de fora, a ponto de o diplomata ficar do lado de fora, porque o último suspiro dele foi empurrar mais um para dentro. E aí começa aquela cena que o mundo inteiro viu da entrevista antes do encontro, que por si só já era uma quebra de protocolo. Uma quebra de protocolo, porque eles mal tinham se falado, eles tinham se cumprimentado, tinham acabado de entrar na sala naquele momento, né? E aí o Trump começa a responder perguntas e começa a se fazer perguntas sobre o Bolsonaro, que ainda não estava preso, ainda não estava condenado, e, portanto,
era ainda uma questão e que o governo Lula queria evitar, porque ele queria negociar tarifas, né? E não queria gastar tempo com política que pudesse dispersar a necessidade daquele encontro. E aí, em dado momento, a gente vê na entrevista o Lula impaciente, até a postura corporal dele, né? Fazendo um gesto de impaciência, um pouco de irritação. Em algum momento, o Lula consegue pegar a palavra e fala, bom, vamos se encontrar, vamos se reunir, até pra gente ter o que falar, depois na saída a gente fala. Então, ele dá uma cortada no Trump, bem sucedida, porque daí a entrevista é imediatamente encerrada. Eu tenho pra mim que ele impôs alguma autoridade com o Trump, né? Que respeitou, porque ele conseguiu reagir com a altura daquele puxão de mais tapete. Que o Zelensky, com certeza. E aí começa, de fato, a reunião, que dura 55 minutos. 9 dos minutos foram gastos com a entrevista. E 45 foi sem a imprensa, que foi seguido depois de follow-up das equipes, dos dois lados e tal. E depois desencadeou as negociações que acabariam aliviando boa parte das tarifas e que, para o governo, para o Itamaraty, já naquela ocasião tinha considerado excepcionalmente exitosa, dadas as expectativas que eles tinham e dada essa tentativa de quase tumultuar uma reunião que poderia ter degringolado. Agora a gente já tem números para fazer um balanço do que foi essa guerra comercial do Trump, que teve como um dos alvos principais o Brasil. Saíram os dados de novembro, que não fecha o ano, mas dá para comparar 11 meses versus 11 meses. E o que a gente percebe? Para o Trump, no fim, foi bom. Se você olhar de uma maneira contábil, meio de uma maneira meio tacanha, tá? Por quê? Aumentou o saldo comercial a favor dos americanos em 2025 na comparação. Já era positivo, já antes era disso tudo começar. Já tinha um saldo muito positivo e aumentou significativamente o saldo a favor dos Estados Unidos. Por quê? Porque caíram as exportações brasileiras e aumentaram as importações do Brasil vindas dos Estados Unidos. Mas essa é a maneira tacanha de ver a coisa. Porque na maneira macro, geopolítica, o que aconteceu? O quê? O fluxo comercial, né, a corrente comercial brasileira aumentou, o comércio brasileiro com o mundo aumentou. E aumentou de uma tal maneira que os Estados Unidos acabaram jogando o Brasil para outros parceiros comerciais, principalmente para a China, mas não só para a China. O Brasil exportou mais para a China, mas exportou mais para a Argentina, do Milei também. E alguns setores que foram punidos inicialmente, mesmo que depois o Trump tenha recuado, como o café, por conta da demanda chinesa, o preço disparou. E mesmo você exportando menos volume de café, você exportou 20% mais em valor. Então ficou no 0 a 0? Não, ficou positivo. Ficou positivo Brasil. Em 20%, que é dinheiro foi que importa, tá certo? Só que foi para a China, não foi para os Estados Unidos. Só quem não ganhou foi o consumidor americano, né? Que passou a pagar mais caro pelo café. Mas assim, então a carne aumentou, vários setores aumentaram, apesar das tarifas. Foi só ganho? Não. Se você pegar alguns setores específicos, então, setor de aço, principalmente mineração, né? Tem uma perda, mas moveleiro, setor de imóveis, teve uma perda. Mas não foi tão grande quanto se temeu, mas atrapalhou bastante. A soja é engraçado, porque a China absorveu tudo aquilo que o Brasil deixou ficou meio elas por elas, né? Então, as exportações totais do Brasil aumentaram 2% e as importações aumentaram 7%. Então, o saldo comercial diminuiu, mas o fluxo aumentou. Isso é sempre bom. Você tem mais fluxo comercial, mais comércio. E diversificou. Diminuiu com os Estados Unidos, aumentou com os outros países, mas também aumentou mais na China do que lá. Moral da história. Alguns setores foram mais afetados, o aço e alumínio, por exemplo, porque teve uma tarifa de 50% e tal. Outros setores que foram punidos, depois voltou atrás, cresceram em outras áreas, conseguiram se diversificar. E tem alguns setores que vão pagar um preço até com, eventualmente, demissão de gente no Brasil, como o setor moveleiro, o setor calçadista e tal, mas não na escala de terror que se imaginava, né? Embora esses setores ainda continuem sobretaxados pelos Estados Unidos. Então, a política do Trump, ela deu certo no curtíssimo prazo, de uma maneira tacanha, só que geopoliticamente os Estados Unidos perderam influência no Brasil e jogaram o Brasil no colo da China. E se o objetivo do bolsonarismo era forçar o Supremo a não condenar, ou não prender, ou aliviar a barra do Bolsonaro e companhia, então, aí
essa política do Trump fracassou fragorosamente. Totalmente. Porque não deu certo e pior, o Trump passou a se dizer alguém que quer e pretende e gosta de conversar com o Lula. Então é o pior cenário para o bolsonarismo. Chega, basta, vamos para o que importa.